É um prazer estar com vocês, é um prazer falar desse assunto. E aí, aqui eu já vou me atentar à nossa discussão de hoje, porque revisão de escopo é um assunto que eu já venho trabalhando ao longo dos últimos anos, especialmente desde o meu mestrado, e aí eu venho fazendo aprofundamento teórico no que tange aí ao método de revisão. A ideia para essa tarde que eu vou ter com vocês, como foi um convite para ministrar esse colóquio, sem saber como era que está a métrica a nível de conteúdo de vocês, então eu decidi fazer algo mais basilar, né? Algo que vai desde a concepção até a construção da revisão. Pelo tempo que nós temos também, não tem condições de eu me aprofundar tanto, mas eu tenho condições de passar todas as ferramentas para vocês, de passar tudo que se há de mais atual e vocês entenderem a linha lógica do que é a construção da revisão de escopo. E aí isso facilita muito depois para vocês desenvolverem os estudos de vocês. É, a partir desse momento, eu não consigo mais visualizar vocês, só estou visualizando a minha tela mesmo. Caso aconteça alguma coisa, eu peço que vocês sinalizem aí pelo áudio, mas também eu estou aqui com o meu WhatsApp logado, aqui do ladinho, que qualquer coisa vocês me sinalizam pelo WhatsApp, quem me conhece que está aqui me prestigiando. Então, muito obrigado, obrigado pelo convite, e aí nós vamos aqui estar iniciando esse momento juntamente com vocês. Então, aqui só para poder reforçar o que o Caio apresentou, atualmente eu sou pesquisador da Universidade Estadual do Ceará, sou professor da educação básica, de educação física, e sempre trabalhei com os estudos de síntese de evidência, de uma forma mais ampla. Então, revisão de escopo, revisão sistemática, revisão integrativa, e hoje a minha missão aqui, juntamente com vocês, é da gente fazer esse esclarecimento das etapas da revisão e como eu preciso pensar essa minha revisão. Então, aqui eu apresento também para vocês alguns destaques que eu tenho a nível da minha carreira, já nessa perspectiva da revisão de escopo, né? Eu já venho trabalhando com esse assunto desde 2018, como eu falei, mas hoje muito mais a nível de orientação, né, do que realmente a produção propriamente dita. Então, hoje eu oriento muitas pessoas na área de síntese de evidência, tenho vários artigos publicados na área de revisão, eu tenho me consolidado realmente nessa área, e aí é um prazer estar aqui juntamente com vocês. Aqui é o Instagram, que é o Instagram da revisão de escopo, então, vocês, ao longo da palestra, façam print, tira a foto e chama lá para a gente marcar e repostar depois, tá bom? A gente precisa ter um entendimento de algumas coisas. Quando a gente vai pesquisar o assunto revisão de escopo, ou melhor, qualquer síntese de evidência, a gente precisa saber qual revisão nós iremos utilizar e o porquê que aquela revisão ela é mais adequada para a minha pesquisa. Então, por exemplo, para quem está no mestrado, para quem está no doutorado, que precisa desenvolver uma revisão, você precisa primeiramente saber qual você vai seguir, qual o método lógico. Aquela tua revisão, ela vai te gerar o resultado para você ter um resultado validado para dentro da sua pesquisa. Então, várias pessoas hoje têm trabalhado com essa parte da síntese de evidência, da revisão de escopo, especialmente porque as pessoas elas têm o interesse de fazer um mapeamento. Ela quer saber como é que está a literatura dentro daquele rol que ela tem pesquisado. Então, o que é que as evidências, dentro daquele contexto que ela pesquisa, como é que aquelas evidências elas vão se apresentar? Porque a partir desse entendimento, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a compreensão do que eu preciso pesquisar. Eu vou ter compreensão das lacunas de pesquisa que realmente elas vão me elucidar. E a revisão de escopo, ela acaba te respondendo isso. Então, conhecer esses elementos teóricos da revisão de escopo, bem como as suas implicações, isso vai facilitar no momento da minha coleta, da minha pesquisa, quando eu vou estar executando aí o meu mestrado
ou doutorado. Aqui eu apresento para vocês qual o cenário das publicações de revisão de escopo nós estamos tendo nos últimos anos. Então, vocês observem que desde 2016 iniciou ali os estudos de revisão. Isso aqui é uma tabela que eu peguei ontem mesmo, da própria PubMed, que ela consegue fazer a tendência temporal dos estudos de revisão, e você observa que ali em 2016, mais ou menos, se iniciavam as produções das revisões, e olha o quanto vem crescendo nos últimos anos, né? Estamos aqui finalizando o ano de 2025, por exemplo, com um pouquinho mais de 14 mil publicações. E aí a pergunta é, você desenvolvendo o seu estudo, qual vai ser a diferença do seu estudo para o pesquisador B, para o pesquisador C, que você vai trazer como evidência para poder o seu artigo ser aceito em revista nacional ou internacional? Qual é, vamos dizer, o pulo do gato que você, enquanto pesquisador e estudante, você precisa se atentar? E estudos de revisão nada mais é do que uma sistematização de processos que você precisa ter para poder conseguir ter a sua realização e a sua publicação. Então, quando a gente visualiza esse gráfico e visualiza que existe uma tendência de publicações de revisão de escopo, a gente precisa ter conhecimento aprofundado do método, assim como qualquer outro estudo que você vai desenvolver, porque o que vai determinar o aceite ou a recusa, numa grande maioria das revistas, é o quanto você conseguiu responder fielmente ao método que é proposto. E aí a revisão de escopo, ela tem um método próprio, ela tem um segmento que você precisa respeitar para, ao final, você ter o resultado esperado. Então, quando eu penso na iniciação da revisão de escopo, eu estou entrando no mestrado, estou entrando no doutorado, o meu orientador, ele me pede para eu poder executar uma revisão, uma síntese de evidência, e que eu não sei por onde começar, a gente precisa saber quais são esses pressupostos para eu poder não ter problema lá na frente, principalmente com a autoria de artigo, principalmente com as buscas, principalmente com a execução propriamente dita. E falar desde do conteúdo basilar vai impactar diretamente no relato, né? Você pensa, você vai planejar, você vai executar e depois você vai relatar. Então, via de regra, esse sistema, que é um sistema contínuo para qualquer tipo de estudo, ele precisa ser respeitado. Às vezes, por exemplo, você simplesmente pega ali um pouco no planejamento, você vai executar, e quando chega no relato, você visualiza que não foi aquilo que você esperou, né? Era algo diferente do que tinha sido planejado. Então, fazer um bom planejamento vai minimizar qualquer erro futuro. Em especial, quando a gente trata de revisão, isso precisa ser mais detalhado, porque uma vez que eu tenho uma execução errada, então, a exemplo que acontece muito, Samuel, eu errei na hora de fazer a equação de buscas, eu errei na hora de fazer a extração. Você comprometeu a sua pesquisa por completo. E comprometer a pesquisa por completo, isso quer dizer o quê? Uma probabilidade do seu estudo não ser aceito, ou uma probabilidade do seu estudo ser publicado com grandes falhas metodológicas. E não é isso que eu quero para vocês, né? Então, eu quero que realmente vocês contenham aí suas publicações com êxito em revistas internacionais. Então, a gente precisa pensar nesse planejamento. É muito legal quando eu ministro essa aula e o pessoal, a exemplo, está iniciando o seu mestrado, o seu doutorado. Por quê? Porque quando as pessoas estão iniciando, facilita muito
a gente pensar nesse processo. Então, como é que nós vamos pensar nesse processo logo no início, quando se compara, por exemplo, já lá na sua versão final? Quando eu estou no planejamento, eu considero hoje, depois dessa minha experiência de construção, de revisões, de orientação, que ela vai ser a fase mais importante do processo. Ela vai ser o quê? Uma base estrutural para que a sua pesquisa seja bem executada. Então, por exemplo, eu estou no meu mestrado, eu estou no meu doutorado, eu estou fazendo meu projeto de tese ou dissertação. A revisão de escopo, ela entra como um elemento fundamental. Ela pode tanto entrar para o seu projeto, para você executar após a qualificação, né? Eu normalmente indico essas duas questões. Ou você vai fazer o protocolo de pesquisa, colocar dentro do seu projeto e você vai executar após a qualificação, ou, se você não tiver muito domínio sobre o tema, você fazer uma revisão antes da execução do seu projeto para poder fazer o quê? Evidenciar as lacunas de pesquisa que a revisão vai apresentar para você. Toda revisão de mapeamento, ela vai te dar a possibilidade de você ver o todo, mas ela também vai te elucidar as lacunas de pesquisa. Então, quando você tem noção das lacunas de pesquisa, você tem noção do que você vai fazer. E você tendo noção do que você vai fazer, você vai dizer o quê? Que a sua pesquisa realmente ela está validada, ela vai ser melhor aplicada. Então, quando eu penso em revisão, algo muito simples que eu preciso saber é trabalhar em equipe. Por quê? Porque a revisão em si, você não consegue executar de forma solitária, né? Apesar que você está num programa de pós-graduação, que a dissertação é sua, que a tese é sua, a responsabilidade autoral principal, mas vai ter determinado tempo no momento da revisão de escopo que você vai precisar aí ter alguma pessoa com você. Então, saber trabalhar em equipe para poder orientar, para poder calibrar, e aí eu vou falar em calibração lá na frente, para você calibrar a pessoa que vai trabalhar com você é fundamental nesse processo. E um dos principais recursos necessários hoje para realizar uma revisão de escopo é o tempo, né? Então, você tendo tempo lá no quarto da sua casa, dentro da sua casa, você consegue executar uma revisão de escopo. O que não pode acontecer é você proletar demais essa revisão e você querer fazer de qualquer jeito lá na frente. Por quê? Porque, a depender do tema, você pode ter aí como resultado final da sua amostra muitos artigos. Ou você pode não ter tantos artigos. E aí, isso vai realmente depender muito do que você vai trabalhar. Caso você tenha mais artigos, você vai precisar de um tempo maior para poder fazer a leitura desses artigos, para poder fazer a extração dos dados, para poder você fazer a síntese, e isso demanda tempo. E demanda um olhar cuidadoso, porque é muito fácil a gente errar, por exemplo, quando chega nessa etapa, né? Essa é uma etapa mais detalhista, então a gente precisa realmente ter tempo para poder executar. O que eu considero hoje, então, por exemplo, eu quero que vocês, nesse momento, que vocês parem um pouquinho e pensem no que vocês estão executando. Qual é o tema central que vocês vão pensar para executar na pós-graduação? Né? Então, você vai pensar em um tema, vou deixar um pouquinho de tempo para você refletir, mas depois que você pensar, você vai primeiro já decidir a priori quem é a sua equipe. A sua equipe vai ser seus colegas de grupo de pesquisa, vai ser o seu orientador e mais alguma pessoa, vai ser um colega seu de para depois não dar problema com a questão de autoria. Depois que você fizer isso, você vai escolher o seu tópico. Qual é o tópico que você está trabalhando? E aí eu dou uma dica. Qual é o tópico que o seu grupo de pesquisa trabalha? Qual é o tópico que o seu orientador trabalha?
Isso são alguns nortes que a gente precisa ter, principalmente para quem está iniciando na pós-graduação. Então, eu preciso entender o que é que aquela a linha de pesquisa a qual eu estou vinculado, ela trabalha. Eu preciso entender o que o meu orientador trabalha e o que o meu grupo trabalha. Quando você entender isso, você vai conseguir achar um tópico de pesquisa. Depois disso, Samuel, eu achei um tópico de pesquisa. De forma a priori, você vai precisar pesquisar revisões de escopo ou outros tipos de revisões sobre aquele tópico que você está trabalhando. Por quê? Porque você vai precisar justificar por que que você vai estar executando uma nova revisão. Nesse ponto aqui, muitas pessoas me questionam, Samuel, se já tiver revisões publicadas na área, é justificado eu fazer uma nova revisão? Aí a gente precisa parar e analisar. Se dentro da tua busca elementar, né, que eu não digo nem que é uma busca sistematizada, mas uma busca elementar, você percebe que já tem outros assuntos publicados sobre um determinado tópico. Então, por exemplo, eu tenho uma revisão de escopo, eu vou falar de atividade física, que para mim é mais tranquilo. Agora, se eu estou fazendo uma revisão de escopo sobre programas de atividade física no Brasil, e eu percebo que tem revisões sistemáticas que avaliam o efeito dos programas de atividade física no Brasil, se eu tenho revisões integrativas que vão integrar as evidências dos programas de avaliação. Aí eu paro e penso, o que é que eu vou fazer de diferente? Ah, Istamar, mas você falou aí de revisão sistemática ou revisão integrativa, e a sua novidade vai ser revisão de escopo. Não, não é por aí. Eu tenho que olhar o que é que essas revisões trouxeram de resultado, o que é que essas revisões trouxeram de limitações, para, a partir daí, eu conseguir delinear a minha. Então, é importante, primeiro, que você leia o que é que se tem sobre o assunto publicado anteriormente. Primeira dica. Segunda dica é você identificar quais foram as potencialidades e as limitações desses artigos que foram publicados. Terceira questão é você trazer esses estudos para a tua introdução. Então, aqui eu já dei 3 dicas para vocês. Então, traz essas evidências, valoriza o que foi publicado e sinaliza quais foram as lacunas que cada estudo trouxe. E aí, talvez você cria o argumento científico, por que que você está executando uma revisão. Após disso, você vai o quê? Fazer a elaboração da sua pergunta de pesquisa. Então, você vai definir a sua pergunta de pesquisa com base no que você visualizou, porque aí, a partir daí, você consegue realmente ter uma orientação de como você vai fazer. Samuel, eu elaborei uma pergunta de pesquisa, mas depois eu vi que não era isso que eu queria. Eu posso modificar enquanto você estiver executando o protocolo de revisão, que vamos colocar o protocolo no mesmo patamar do projeto de pesquisa. Enquanto você estiver executando isso, você pode trocar. Uma vez que o seu protocolo já está fechado, você não pode mais mudar. Se você mudar, provavelmente você não vai ter tanto êxito aí, principalmente se você tiver já executado as outras etapas do protocolo de revisão. E aí uma questão simples seria a questão da equação de buscas. Depois disso, você elaborar a pergunta, você vai começar a fazer o agrupamento das informações do protocolo. Então, imagina que o protocolo é o seu projeto lá de pesquisa. No protocolo é onde eu vou escrever todas as etapas de como eu vou executar
uma revisão. Então, você vai visualizar o que é que eu preciso escrever na introdução, como é que eu vou construir essa introdução, a partir de qual referencial, a partir de qual dado epidemiológico, a partir de qual questão norteadora. Depois disso, você vai escrever um método. E aí, no método, você vai informar o como você vai executar a sua revisão. Por isso que o protocolo de revisão, ele é igual ou antecede a apresentação final da sua tese ou dissertação, porque ele vai colocar como fazer. E aí, incrementar ele, por exemplo, no momento da sua qualificação, é muito oportuno, porque naquele momento a banca ela vai fazer considerações para melhoria, ela vai apresentar talvez alguma lacuna que você não colocou, então realmente é algo a de se pensar. Caso você faça o seu protocolo e execute a revisão antes de você fazer o seu projeto, para identificar a lacuna para o projeto, aí você já pode colocar, por exemplo, como resultados primários da sua dissertação ou tese. E aí, o planejamento, aqui eu faço uma sugestão, por exemplo, de como é que seria a organização do seu planejamento, né? O primeiro autor ali seria o responsável pela idealização da pesquisa, no caso é o próprio pesquisador aluno, né? O segundo é o seu colega, ou é alguém da sua seara, da revisão. Só um minuto, gente. Já foi. Eu disse que eu estou aqui no setor público. Já pega a segunda pessoa, o seu colega de pesquisa, então que ele vai estar te auxiliando. O terceiro revisor, normalmente ele se configura ali pelo seu orientador ou co-orientador, que ele vai te ajudar a fazer as conferências, as decisões metodológicas do que você vai executar dentro do seu estudo de revisão. Um quarto pesquisador, ou pode ser ainda a figura do terceiro, né? É o orientador, é aquela pessoa que domina sobre o assunto, sobre o método de revisão. Aqui eu ponho separado, mas pode ser a mesma pessoa. É importante que alguém que entenda do estudo de revisão faça uma análise antes de você executar o seu protocolo, né? Porque caso tenha alguma coisa que precise modificar, é naquele momento. E aí, dentro do estudo de revisão, por exemplo, você tem uma figura mais externa. Tem universidade que vai ter e tem universidade que não vai ter, que no caso é o bibliotecário, é a figura do bibliotecário. Então, o bibliotecário ele pode entrar nessa fase da estratégia de busca. De forma prática, o que é que acontece? Samuel, eu não sei montar estratégia de busca e na minha universidade não tem bibliotecário. Tem pessoas que trabalham com isso no Brasil, né? Tem bibliotecários que são especialistas em montagem de estratégia de busca. Uma outra questão hoje é a própria inteligência artificial, que ela te ajuda a pensar numa estratégia sensível, que aí a gente chama de sensibilidade da estratégia. Mas caso você não tenha experiência, eu recomendo você ter um bibliotecário, ou recomendo você conseguir sensibilizar uma estratégia de busca via inteligência artificial e aplicar dentro da base de dados para ver se realmente ali você consegue resgatar o que você está querendo para você. Então, quando eu pego esse planejamento e a escolha do tópico, ele vai se basear, como eu já disse anteriormente, no que você está pesquisando, né? E aí você pode, por exemplo, colocar um tópico muito amplo. Então, eu coloquei aqui, eu estou trabalhando, meu grupo de estudo trabalha a respeito do câncer de cabeça e pescoço. O que é que eu posso pesquisar dentro desse tema amplo? Eu preciso afunilar. Trabalho com diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Como é que eu posso pensar dentro do diagnóstico de apneia obstrutiva? O que é que eu posso pensar como uma pergunta de pesquisa? O que é que se tem publicado? Tratamento de obesidade, diabetes tipo 1. Então, isso vão ser temas mais amplos, que aí, a partir desse tema, você vai pensar aí o direcionamento do que você quer. Então,
Quando você tem essas revisões, elas já publicadas anteriormente, não é um problema. Isso é uma solução, né? Porque você tem base para poder informar o que, olha, isso está sendo trabalhado e está sendo trabalhado desta forma. Esta revisão, ela pretende preencher a lacuna de pesquisa dessa maneira. Então, é importante você ter. Então, para além, por exemplo, da PubMed, que é uma base de dados mais generalistas, você pode estar aí entrecruzando as variáveis de palavras-chave, ver o que é que você encontra. Mais uma dica também que eu dou é você pesquisar dentro da OSF, né, Open Science Framework, que é o quê? Que ali é um repositório, né? Então a gente tem que entender qual é a diferença da base de dados e para o repositório. Lá é um repositório que você pode depositar o protocolo de pesquisa, pode depositar o seu artigo completo, mas lá normalmente se trabalha muito com a questão do protocolo. Você deposita o seu protocolo dentro da OSF, que ele vai ficar de forma pública. Então, pessoas do mundo inteiro vão poder ter acesso à OSF e saber quem está trabalhando com aquele tema e o que é que aquela pessoa está fazendo. Isso serve para quê? Para não ter repetições em revisões, né? Então, estou trabalhando um determinado tema e tem uma pessoa aí de Sergipe trabalhando do mesmo tema, o interessante é que a gente, abre aspas, una nossas forças para poder executar uma revisão, propriamente dito. Samuel, e por exemplo, eu estou desenvolvendo uma ideia de revisão e eu pesquisei lá na OSF e percebi que tem um grupo de pesquisa trabalhando no mesmo tema que eu quero trabalhar. E aí, primeiramente, você pode entrar na questão da parceria, ou você pode observar como é que está sendo executada essa revisão. Essa revisão, a exemplo, ela já foi colocada, depositada lá, mas é um depósito muito antigo, sei lá, está lá desde 2017, 2018 e não tem a versão final do artigo, né? Então, você, inclusive, pode estar relatando isso dentro da sua introdução, que não tem nenhum problema. Isso quer dizer o quê? Que você, inclusive, teve o cuidado de ir buscar outras revisões, outros projetos para poder executar o seu. E por isso que o seu é importante. Você está criando um argumento científico. E aí, em casos desses protocolos já publicados, às vezes acontece, o protocolo está lá na OSF e ele está publicado em uma determinada revista. Aí você pode me perguntar duas coisas. Samuel, o protocolo, ele pode ser publicado em revista? Pode. Algumas revistas brasileiras aceitam protocolos de pesquisa, outras não, né? A grande maioria aqui no Brasil, na realidade, não aceita, mas muitas revistas de fora sim. E aí você pode pesquisar, e o protocolo ele foi publicado, mas ele não foi finalizado. E aí você pode visualizar a data da busca desse protocolo, ela é atual ou não? A metodologia que foi utilizada foi aplicada corretamente? Os autores que executaram esse protocolo seguiram rigorosamente o método de revisão de escopo? A lacuna de conhecimento que está posta dentro daquele protocolo é igual ou é diferente da sua? Então, aí você vai pensando na sua pesquisa, vai planejando e vai criando o quê? O argumento. O principal é o argumento científico. Então, você, quando pensar nessa pergunta de pesquisa, você primeiro tem que saber, essa pergunta, ela é interessante e ela é passível de ser respondida, inovadora? Por isso que eu sempre digo, pessoal, vamos ter noção do que nós iremos pesquisar no mestrado ou doutorado. Porque 2 anos passa rápido, 4 anos passa rápido. O que é que eu digo? Pesquise algo que você tenha aproximação. E por que que eu coloco isso? Porque às vezes você acha que a sua pesquisa ela é uma pesquisa muito inovadora, mas é inovadora para você que não pesquisa isso,
é inovadora para você que não é da área. Então, assim, precisa ter esse manejo para saber realmente se vale a pena você investir tempo na execução. Então, uma coisa que eu gosto muito, sempre saber do que foi publicado em artigos de revisão anteriormente, o que é que eles apresentaram de lacunas, porque normalmente as lacunas que esses artigos de revisão apresentou em algum determinado momento, esse é um indicativo de novas pesquisas. Então, saber como é que está esse cenário. Então, também pensar numa revisão mais ampla, né? Você não precisa especificar muito a sua revisão de escopo, porque ela já trabalha por si só na amplitude. Eu não quero trabalhar numa revisão de escopo, por exemplo, sobre efeito, efetividade de tratamento. Se eu quero investigar isso, eu tenho que ir lá para a revisão sistemática. Eu tenho que ir lá, talvez, para a revisão integrativa. Então, na revisão de escopo, eu vou trabalhar realmente com essa amplitude. E aí, muito utilizado, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, são os acrônimos, né? PCC, que é pessoa, conceito, contexto, PC, pessoa, conceito. Isso é o que vai nortear a sua pergunta de pesquisa. Então, esse protocolo, ele vai ser o teu plano de trabalho, onde vai conter todas as informações necessárias. O objetivo dele, por si só, é promover essa transparência e no final ele vai ter que conter todas as informações. Aí você fala, Samuel, eu nunca fiz uma revisão, eu não sei por onde começar. Me ajuda. Aí eu vou te recomendar. De cara, você precisa ler o artigo que fala sobre o checklist Prisma SCR. Por que esse checklist? Porque ele vai te elucidar todas as etapas que você precisa seguir para, no final, você ter a sua revisão de escopo bem estruturada. De forma bem prática, é isso. Quero fazer uma revisão de escopo? Começo por onde? Artigo do checklist Prisma SCR. Samuel, onde é que eu consigo? Daqui a pouco eu vou te apresentar. Então, a partir dessa pergunta, a partir dessa investigação, você vai fazer o levantamento de informações prévias, né, da estratégia de busca preliminar. Você vai ver se aquela estratégia de busca que você está pensando em desenvolver, realmente, ela traz alguma informação, porque ela vai servir posteriormente para você definir a sua estratégia oficial. E aí, quando você pensa nessa estratégia de busca, eu estou pensando aqui, eu vou falar sobre mapeamento dos programas de atividade física no Brasil. Então, já tem um contexto que é Brasil. Eu já tenho o meu conceito, que é programas de atividade física, e se eu definir algum tipo de pessoa desses programas, eu defino o P. Mas se eu não tiver, eu já tenho duas informações importantes, que são os programas de atividade física do Brasil. E aí isso facilita depois a minha construção. Quando eu penso ainda no protocolo, eu penso que eu já vou definir a função de cada uma, a execução dos membros, e aí ele deve seguir uma sequência de autoria, né? Porque, de forma prática, o que acontece? Às vezes você desenvolve uma revisão, você está participando do estudo, o teu estudo é publicado, e aí o jornal te liga, olha, eu estou precisando de uma entrevista de um artigo que você publicou X, né? E aí você não sabe do que é que se trata, você não tem tanta profundidade, então é bom você fazer essa definição. Falo isso porque aqui mesmo na universidade a qual eu sou vinculado, isso acontece, às vezes a gente publica um artigo e no mesmo dia, ou até mesmo antes desse artigo ser publicado, a gente recebe aí ligação do jornal da CNN, da Folha de São Paulo, atrás de informação desse artigo que será publicado. Então, de forma prática, isso acontece. Por isso que é importante a gente definir bem essas pessoas. Mas, Samuel, quando eu penso, por exemplo, na revisão de escopo, eu posso pensar em qual modelo para seguir, qual síntese.
E aí eu vou te recomendar aqui de cara o JBI, que o JBI é uma instituição internacional que trabalha na perspectiva da síntese de evidência. E talvez eles ficaram muito conhecidos, né, a nível mesmo de publicação, pelo rigor metodológico, principalmente das revisões de escopo. Porque o JBI ele tem se preocupado o quê? No cuidado em saúde baseado em evidência. Então, quando eu penso nesse cuidado em saúde baseado em evidência, eu penso de forma mais global, eu estou pensando na evidência disponível, eu estou pensando no recurso disponível, eu estou pensando na política que é implementada naquele país para executar aquela evidência. E aí, de forma curiosa, eu trago aqui para vocês que a gente talvez conheça, ou muitos de vocês conheçam, né, pelo próprio nome dele expandido, né, Joanna Briggs Institute. Só que desde 2019, essa nomenclatura não é mais usada, né, você só vai utilizar o JBI. De forma prática, meu pessoal, o que é que acontece? Tome cuidado na hora que você for escrever o primeiro parágrafo do seu método, que a pessoa coloca lá, trata-se de uma revisão de escopo fundamentado no João Institute. Então, você está dizendo que você não se atualizou. Tome cuidado, porque toda semana eu dou parecer de artigo científico de revisão de escopo, principalmente, que vem essa descrição. E aí a pessoa, o que isso representa para mim? Que a pessoa não está tão atualizada. Então, nos artigos que vocês irão escrever, ou que vocês já estão em processo de correção, coloque lá. Trata-se de uma revisão de escopo fundamentado no manual JBI. Ponto. Isso já vai fazer diferença na sua vida. E aqui a gente, por exemplo, tem um modelo do JBI para o cuidado em saúde baseado em evidência, que ele traz a questão do cuidado em saúde, ele traz uma preocupação ou uma ação na saúde global, na geração de evidências, na síntese de evidências, transferência e implementação. Opa! Argumento para a nossa introdução. Na sua introdução, lá nos últimos parágrafos, você precisa elucidar que a sua revisão de escopo, ela está preocupada, inclusive, nesse cuidado em saúde baseado em evidência. Porque o que é que nós, pesquisadores, nós estamos preocupados? Muitas das vezes, nós estamos preocupados aqui, ó, na síntese de evidência. Eu quero gerar uma evidência, eu quero fazer uma síntese de evidência para poder mudar algo. Só que quando eu penso nesse modelo, eu não estou pensando somente nisso. Eu estou pensando que essa evidência que eu trouxer de novidade, ela vai repercutir em alguma coisa. Até mesmo geração e implementação de novas evidências. Então, essa é a nossa grande preocupação. Por isso que esse modelo aqui, do JBI, você visualiza uma seta indo e uma seta voltando. Uma seta indo e voltando. E aqui nos mais extremos, o como é que, de fato, eu vou estar trabalhando. Então, por exemplo, eu tenho aqui geração de evidência e síntese de evidência, eu tenho aqui, ó, revisão, discurso, perícia, pesquisa. O que é que ele está dizendo aqui mais nos extremos? Que a cada etapa da saúde global, geração de evidência, síntese de evidência, transferência e implementação, eu tenho pequenos passos que eu preciso seguir. E que talvez essa é uma figura de uma retroalimentação, né? Então, quando você sai da perspectiva da saúde global, aqui, na necessidade de conhecimento, e que você faz toda a pesquisa, faz a implementação, faz a avaliação, talvez depois que você passar por todas as etapas, a sua nova necessidade global já não é mais a mesma. Então, por isso que ela vai e ela volta. E aí, aqui ao centro, ela tem o cuidado em saúde baseado em evidência, visualizar o quê? Qual a viabilidade dessa aplicação
qual é a adequação do que você está propondo, o que é que ela significa e qual é a eficácia dela. Então, é algo mais, realmente mais robusto, mas que isso você pode estar trazendo como um argumento ao final da sua introdução. E aí, aqui, eu apresento dois artigos para vocês, artigos publicados aqui no Brasil, que são dois artigos que eu acho necessário para você ter uma leitura prévia, para você entender como é que funciona esse modelo e você entender qual é o olhar que se tem hoje quando eu penso no cuidado em saúde baseado em evidência. Então, esse, inclusive, um desses dois artigos, não lembro qual, traz justamente essa questão da nomenclatura, né, que a partir de 2019 passou a ser JBI. Então, é muito bom a gente ler esses dois artigos, principalmente pensando em você que queira isso aprofundar mais e depois ministrar aulas sobre o assunto. Então, eu considero hoje eles uns artigos bem básicos e bem tranquilos. Quando a gente pensa em todo esse processo, eu estou pensando em quê, Samara? Eu estou pensando no preenchimento de uma lacuna de pesquisa. Aí você olha para mim e pergunta, mas Samuel, o que é lacuna de pesquisa? O que é lacuna de conhecimento? Lacuna não é nada mais do que algo que esteja ausente ou insuficiente explicado. Então, você precisa pensar que, às vezes, você tem um tema de pesquisa bem amplo, mas que talvez dentro daquele tema de pesquisa ainda não foi explicado algo X, não foi explicado algo Y. Ou pode até ter sido explicado, mas ainda carece de mais informações. Então, quando eu penso na lacuna de pesquisa, automaticamente, para o preenchimento dela, eu vou para a revisão. E aí, quando eu penso na revisão de uma forma ampliada, eu estou pensando o quê? Na síntese abrangente e imparcial de muitos estudos relevantes em um único documento, utilizando o quê? Métodos rigorosos e transparentes. Aí está o que eu quero falar. Eu preciso executar uma revisão. Presta atenção, você que está dormindo agora. Presta atenção. Eu preciso executar uma revisão que ela me dê a imparcialidade, então que eu não tenha conflito, que ela me traga estudos relevantes, utilizando métodos rigorosos e transparentes em um único documento. Prestou atenção? Quando eu tenho essa noção aqui, eu estou dizendo o quê? Eu estou executando uma boa revisão. Ah, Samuel, mas isso aí de forma prática influencia em alguma coisa? Influencia. A gente, por exemplo, viu agora, recentemente, estudos, a questão da época da vacinação, da Covid, revisões de escopo, com imparcialidade, não sendo imparcial, pelo contrário, querendo elucidar que vacina X e que vacina Y funcionava melhor. Agora, nessa zona agora, nesse cenário atual de Monjaro, farmacêuticas dizendo que a medicação X é melhor do que a medicação Y. E vocês acham que isso não impacta na vida do ser humano? Vocês acham que isso não impacta numa economia mundial? Por isso que quando eu penso no estudo de revisão, eu preciso seguir rigorosamente essa frase para realmente eu ter um bom produto. E aí, por exemplo, quando eu estou falando aqui, revisão sistemática, assim, uma revisão integrativa, revisão de escopo. Por acaso só existe isso, é que a gente vai estudar? Não. E aí, aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, dois estudos, que esse primeiro estudo, ele fala sobre as tipologias das revisões, né? E aqui ele analisa 14 tipos de revisões. Então, só para você elucidar que eu estou trazendo um tipo de revisão para a nossa discussão.
mas que talvez aí tenha outras maneiras de você fazer a síntese aí do seu artigo. Como também aqui eu apresento um outro estudo mais atual, inclusive, aí aqui é o QR Code, tá? Só para vocês saberem do estudo. Por exemplo, mais tipologias de estudos de revisão, né? Seja, dentre elas, a questão da revisão de escopo. Se eu não me engano, aqui, 25 ou 27 opções de diferentes tipos de revisão. Então, você tem aí outras maneiras, outras sínteses de evidências que você pode estar seguindo. E que talvez a gente está trazendo aqui, talvez não, nós estamos trazendo aqui somente um tipo. Mas, Samuel, bora lá. Você está falando de revisão e por onde eu vou começar? Qual é o estudo que você me recomenda, fora aquele que você falou no início, checklist? Bora agora fazer uma linha histórica do que nós temos dos métodos de revisão. E aí, o que eu estou trazendo para vocês, talvez sejam os mais relevantes. Então, a gente precisa entender qual foi o primeiro artigo que elucidou o método de revisão de escopo. E nós temos aqui um artigo que ele foi publicado em 2005, que é o artigo do Estudo de Revisão de Escopo, é o primeiro artigo que se tem publicado dos autores Alasken e O'Malley, que ele vai dividir aí em 6 partes a estrutura de uma revisão. E aí, pessoal, cuidado. Cuidado nessa hora, porque você se empolga nesse momento que está borbulhando a sua cabeça e você vai ler esse artigo e aí você vai executar esse artigo, quer dizer, você vai executar o estudo de revisão, só que você vai estar utilizando outras coisas de revisão e lá nas suas referências você vai dizer que utilizou Alasken ou O'Malley. Mas, por exemplo, o estudo de revisão está dividido em 9 etapas e não em 6 etapas. Precisa tomar cuidado com o que a gente cita nos nossos estudos. Porque se você pega um avaliador do seu artigo que tem um pouco mais de conhecimento, ele vai perceber esse erro. E é um erro grosseiro, inclusive. Então, aqui é um artigo de introdução. Você vai ler, você vai entender como é que se constrói a revisão, como é que se pensa a revisão de escopo. Talvez você não vai citar ele. Você pode até citar, mas tem outros autores, inclusive, mais atuais. Então, tomem cuidado com isso, de realmente citar o que precisa ser citado, né? E não fazer a citação pela citação. Não sei caso você siga aí as 6 etapas que foi proposta por eles. Logo em seguida, você tem, por exemplo, um artigo que foi publicado em 2010, que é justamente um avanço da metodologia do Alasken O'Malley, daquele artigo publicado em 2005. E aí, pelos autores aí, pela Levac, já traz uma perspectiva mais aprimorada do conceito da revisão de escopo, do passo a passo que deve ser seguido. Então, realmente, a gente percebe o interesse num cenário mundial do método, mais um aprofundamento. Mas sigamos. Já ali em 2015, se foi pensado o quê? Uma guideline para a condução da revisão de escopo de forma mais sistematizada. E aí, aqui, em 2015, foi pensado realmente numa estrutura baseada lá no prisma P, que é o prisma de revisão sistemática. A partir da revisão sistemática, quais são os elementos de lá da revisão sistemática que eu posso trazer aqui para a revisão de escopo? Quais são os elementos que constituem dentro da revisão sistemática que talvez obrigatoriamente eu tenha que colocar aqui na revisão de escopo? Foi pensado isso. E aí, em 2015, foi realmente estruturado essa condução, né? Então, esse prisma SCR, que aí a gente vai ter muitos elementos da revisão sistemática,
e alguns elementos mais específicos. E aí, para você perceber como foi pensar essa construção. Em seguida, a gente vai ter o quê? Lá em 2017, aí vem 2017, e já vem as atualizações da revisão de escopo do método. Não é um método que hoje está fechado. Olha, é isso aqui, ponto, acabou. Não, pelo contrário. Se existe um grupo de pesquisa dentro do JBI que estuda a clarificação metodológica dos estudos de revisão, principalmente revisão de escopo. Então, a partir de 2017 foi feito, a questão foi implementada dentro do manual JBI, mas mais do que isso, a partir desse momento foram feitas algumas atualizações, e via de regra, quase todo ano tem uma atualização do JBI. Eu ministro, ou eu ministrava, que agora não mais, ministrava um curso de férias, eu chamava curso de férias. Começava a ministrar em janeiro, ministrava em julho, e por incrível que pareça, praticamente a todo semestre tinha alguma novidade referente a um método de revisão de escopo. Então, recomendo de forma clara e objetiva. Leia o capítulo 11 do Manual JBI. Leia, porque vai ser aquele que vai te dar a base para você escrever a sua revisão. Então, assim, de forma muito objetiva, você precisa consumir o que está escrito naquele capítulo. E aí você vai perceber que dentro do site do JBI, ou melhor, dentro do manual do JBI, porque ele não vai tratar somente de revisão, você vai ter diferentes artigos de atualização. Mas no final dessa palestra, eu vou te elucidar uma possibilidade aqui que foi genuinamente brasileira, né, e da gente em específico aqui do Nordeste. Então, você tem esse artigo aqui. Se você quiser ler de forma detalhada o Prisma SCR, que é o checklist, você vai aqui para esse artigo que foi publicado em 2018, que é uma explicação do que tem que conter em cada etapa. Então, na introdução, no método, tipo de estudo, pergunta de estudo, quem é a população, quem é o conceito, quem é o contexto, você vai visualizar aqui nesse artigo. Mas, Samuel, você pode, por exemplo, explicar quais são as etapas, por onde eu devo começar, onde é que eu devo olhar. Então, aqui a gente tem uma estrutura, preciso que você entenda agora como você vai construir cada etapa dessa revisão. Então, você já adoça o seu café, né? Faz o café forte aí para você, bebe e preste atenção. Porque quando eu penso na revisão, eu estou pensando numa questão de formulação de uma questão de pesquisa. Então, eu vou pensar essa questão de pesquisa, vou pensar a partir do que eu já falei, das publicações anteriores, dos protocolos que foram encontrados, da sua expertise de pesquisador. A partir daí, você vai definir quem são seus critérios de inclusão e exclusão dos estudos. Então, o que é que você vai definir dentro daquele pacote que eu quero? Ah, eu quero trabalhar com obesidade. O que é que eu vou querer dentro da obesidade? E o que é que eu vou excluir da obesidade? Lembra, dica de ouro, presta bem atenção. Solta o seu celular agora e olha para mim. Olha para a minha tela. Você está vendo essa garrafa? Nessa garrafa, eu vou dizer o quê? Quais são os meus critérios de inclusão? Então, meus critérios de inclusão vai ser, primeiro, artigos com obesidade em adultos. Vai ser pessoas com obesidade que tenham outras doenças, outras comorbidades. Vai ser artigos em inglês, português e espanhol. Samuel, o que é que vai ser meu critério de inclusão? Para você criar o seu critério de inclusão, você tem que olhar para esta garrafa, para o que foi colocado dentro, e a partir do que foi colocado dentro, você retirar. Por quê? De forma prática, lá eu avaliando um artigo, tem lá, critério de inclusão, pessoas obesas adultas.
Critério de exclusão. Pessoas obesas, crianças. Ei, presta atenção que eu estou te chamando. Eu estou dizendo que quem entrou no estudo foram pessoas obesas adultas. A criança, ela não entrou aqui. Então, se ela não entrou na garrafinha, ela não pode sair. Anota essa dica. Pensa na garrafa. A partir de hoje, quando você for escrever seus critérios de inclusão e exclusão, você vai pensar na garrafa e nesses elementos. Porque, de forma prática, eu pego muitos estudos de revisão que a definição dos critérios realmente carece de uma boa explicação. Depois, você vai analisar onde é que você vai buscar os seus estudos. E aí, aqui é divertido, porque na revisão de escopo, você tem as bases de dados de forma elementar, então, PubMed, Cielo, Web of Science, Lilacs, Vendenf, da enfermagem, né? Você tem a PsyInfo da psicologia e tem tantas outras. Além dessas que você vai colocar nas bases de dados, você pode incluir os repositórios. Samuel, me dê exemplo. Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica, o próprio INCA, Instituto Nacional de Câncer, a OpenGray, que é um repositório de teses, dissertações internacionais, bases de dissertações e teses da CAPES, aí é o que eu vou chamar de literatura cinza. Você pode ir e você deve ir pesquisar também nessas daí. De forma prática, Samuel, existe um mínimo ou um máximo de banco de bases de dados e repositórios? Não. Mas o que é que se recomenda? Né? Pelo menos que você tenha aí bases de dados generalistas e bases de dados específicas. Então, se você está na área da enfermagem, você vai ter a PubMed, que é internacional, a Lilacs, América Latina, você vai ter a Cielo, uma brasileira e a América Latina, e você vai ter aí a Mendenf, que é específica de enfermagem. Então, você pode pensar nesse modelo. Depois, você vai selecionar os estudos incluídos. Então, dentro desses meus critérios de inclusão e exclusão, localizei os estudos, vou selecionar. É aqui, nessa fase, onde você vai fazer, por exemplo, a leitura do título e do resumo. Aí você já exclui muita gente aí nesse bolo. Depois você vai fazer a leitura dele completo, vai excluir uma outra parcela. E no final, você vai ter o seu resultado, que vai ser a sua amostra, né? Que vai ser aqueles dados que você vai ter que trabalhar. Então, aqui demora, considero, né, de forma assim, bem prática, que você demora um pouco a depender da quantidade de resultados, e aqui você vai talvez demorar um pouquinho mais, que é a extração desses resultados. Então, você fala assim, mano, quantos artigos mínimos eu preciso ter, irmãos? Por quê? Porque isso vai diferenciar muito do que você está pesquisando. O problema é, você não pode deixar ninguém de fora. Você tem que incluir tudo. Por quê? Pressuposto da revisão de escopo, qual é? Mapeamento. Estou falando do mapeamento, eu estou dizendo o quê? Ei, presta atenção, eu quero todos os artigos, eu quero tudo que é publicado. Então, meu amigo, nesta hora aqui, sentar para poder executar. Samuel, minha equação de busca deu 3, 4, 5 mil. Não há nenhum problema. Contanto que aquele teu resultado, ele esteja sensível, ele esteja trazendo o que você quer. Se estiver trazendo, continua. Se não tiver, aí você volta a uma casa, pensa um pouquinho nos teus critérios, na tua definição, na tua equação e executa de novo. E aí você vai extrair os dados. Aqui é interessante você extrair com outra pessoa, com outro coleguinha. Por quê? Porque aqui cega. Cega realmente no momento que
cega no momento que você vai estar cansado, vai estar exausto e você não vai conseguir visualizar seus dados direito. Existe inteligência artificial para isso, Samuel? Existe. Mas não foge da sua responsabilidade. Então, você realmente precisa executar de forma cautelar. Depois, eu considero a parte mais tranquila, que é a análise e a síntese dos resultados. É aqui que você vai fazer as figuras, é aqui que você vai fazer o diagrama, aqui que você vai colocar os estudos relevantes, é aqui que você começa o compilamento ali dos seus resultados. Depois, você vai apresentar e vai interpretar esses resultados com base nos teus pressupostos e caso você queira, você vai fazer a avaliação das evidências. Muita calma nessa hora. Na revisão de escopo, ela não é obrigatório a avaliação da qualidade da evidência. Assim, por exemplo, na revisão sistemática, ela é obrigatória. Você precisa analisar qual é a qualidade daquela evidência. Na revisão de escopo, ela é opcional. Samuel, se ela é opcional, eu tenho que fazer ou não tenho que fazer? Bem, eu nunca fiz. E eu nunca tive problema com isso. Pelo contrário, quando eu tive problema foi quando um artigo publicado, acho que em 2022, a gente tinha colocado a avaliação da qualidade da evidência e os pareceristas perguntaram por quê. Haja visto que era opcional. Então, logo, se for realmente muito necessário, você faça. Pelo contrário, eu sugiro não fazer. Por quê? Que a avaliação da qualidade da evidência, ela vai, ela vai ter alguns pressupostos para avaliar o nível daquela evidência. Então, a depender do teu tema, talvez tu não tenha tanta evidência robusta. O que não quer dizer que o seu estudo é relevante. Seu estudo pode ser relevante, mas ele foi publicado em diferentes formatos que não foi de artigo científico. Então, só tome cuidado. De forma prática, se dá para tirar ela, tira ela, que você vai ser mais feliz na sua revisão. E aí, a questão é, Samuel, por que uma revisão de escopo? Até agora eu pergunto para vocês, vocês conseguiram visualizar dentro da dissertação, da tese de vocês, uma revisão de escopo? Ou ainda eu não consegui enxergar? Se você conseguiu enxergar, depois dessa aula, você já começa a fazer. Se você não conseguiu enxergar, você vem comigo. Por quê? Porque eu vou aqui tentar te elucidar o porquê que talvez seja importante para você fazer ou não. Uma revisão de escopo ter a intenção de explorar a amplitude e extensão da literatura. Fazendo o quê? Fazendo o mapeamento das evidências e das informações disponíveis nas pesquisas. Ela, normalmente, ela antecede uma revisão sistemática. Olha que legal. Então, eu tenho uma revisão de escopo, eu executo uma revisão de escopo, eu acho ali na minha amostra vários estudos, e que ao final eu olho para aquele estudo, eu identifico qual é a lacuna de pesquisa, aí eu digo, opa, peraí, dentro desses achados aqui, se eu evoluir, nem que seja uma evolução, né? Se eu os mesmos pressupostos, eu consigo, talvez, aqui, avaliar de forma mais cuidadosa as evidências. Eu consigo aqui avaliar a eficácia, a efetividade do tratamento. Então, ela antecede uma revisão sistemática. Então, muito importante você ter isso claro. A maioria das revisões de escopo, em torno aí de 87%, de algum estudo aí que eu li anteriormente, elas evoluem com a revisão sistemática. Então, realmente, você pode pensar nisso futuramente. Ela tem o quê? Ela quer identificar os tipos de evidência que são disponíveis em um determinado campo. Analisando essas lacunas de conhecimento, ela tem a ideia de esclarecer os principais conceitos
definições de literatura, e isso é muito legal, porque a gente que trabalha com a parte de conceito, né? Qual o conceito que você está trazendo na sua dissertação? Qual é o conceito que você está trazendo na sua tese? Às vezes, eu posso estar trabalhando o mesmo conceito, uma mesma palavra, com significados completamente diferentes. Então, dentro da revisão de escopo, você consegue, a exemplo, elucidar isso muito bem. E pesquisar como é que tem sido um determinado assunto nos últimos anos, ver se houve alguma mudança, que mudança foi essa, e aí ela pode também te ajudar muito a elucidar as principais características dentro de um cenário de pesquisa. Aí aqui eu coloco para vocês algo mais factível do que você vai encontrar em cada revisão. Então, aqui eu tenho a priori, né, por exemplo, protocolo, a execução de um protocolo. Nas revisões de literatura, essas tradicionais, você tem a obrigatoriedade de um protocolo. Na revisão de escopo, na revisão sistemática, sim. Registro, na Próspera. Não, aqui na Próspera, na revisão sistemática, sim. Na revisão de escopo, não. A revisão de escopo vai ser o quê? A OSF. Eu trouxe esse quadro que está dentro desse artigo, né? Então, só para vocês elucidarem, mas aqui o protocolo vai ser dentro da OSF. Estratégia explícita, transparente, revisada por pares, sim, que são as semelhanças, né? Formulário de extração, sim. Avaliação crítica obrigatória, lembrando que eu tinha dito que na revisão de escopo ela é o quê? Opcional, já na revisão sistemática obrigatória. Então, aqui, caso realmente necessite. Síntese de resultados dos estudos individuais para geração de novos resultados. Na revisão de escopo, não. Na revisão sistemática, sim. A revisão sistemática, você precisa discutir cada estudo e ver qual a implicação dele na geração de nova evidência. A revisão de escopo, eu estou trabalhando ali com amplitude, não precisa, né? Aqui é uma outra estrutura que, dentro daquele mesmo artigo, traz, que, no caso, são as evoluções das revisões de escopo. Então, aqui a gente observa que lá na primeira estrutura, de 6 etapas, e aqui mais atual, pelo pessoal do JBI, você já divide ali em 9 etapas. Pessoal, preste atenção. Vou falar baixo, que eu quero que só vocês saibam dessa estrutura, né? Se você está desenvolvendo uma revisão de escopo, não é concebível você citar Askelmali e apresentar as 9 divisões, né? As 9, não é concebível você apresentar as 9 divisões e citar Askelmali, assim vice-versa. O que é que eu recomendo? Trabalhe com o que se tem mais atual. Então, vai estudar o manual JBI. Essas leituras, elas são complementares, mas o seu foco vai estar aqui, nas 9 divisões. Então, você pode, trata-se de uma revisão de escopo, fundamentada no manual JBI. Esta revisão foi elucidada em 9 etapas. Primeira etapa, definição do objetivo de pesquisa. Segunda etapa, delineamento dos critérios de inclusão e exclusão. Terceira etapa, abordagem, extração de busca, seleção, síntese de evidência, procurando, e assim você vai, até completar as 9 etapas. Isso deixa uma clareza para quem vai pegar seu artigo para poder avaliar posteriormente. E aí você pode me perguntar, ah, Samuel, eu sei as 9 etapas, e como é que eu posso estruturar a minha revisão a partir disso? Aqui, para poder materializar esse nosso conhecimento, aqui eu trouxe um artigo de revisão, com uma colaboração que eu tive com um grupo de uma outra instituição, que foi analisar a questão dos cuidados paliativos de pessoas com câncer
Que, por exemplo, qual era o objetivo desse estudo? Mapear as evidências disponíveis sobre a situação do cuidado paliativo no câncer, no câncer de mama durante a pandemia Covid. Aqui eu acabei trocando. Pergunta dessa pesquisa: qual é a evidência disponível sobre os cuidados paliativos para eu já tenho um cenário bem definido, eu não quero qualquer tempo, eu quero durante a pandemia Covid-19 e eu quero pessoas com câncer de mama e cuidado paliativo. Então, o objetivo da revisão e das questões específicas, elas devem ser o quê? Claramente declaradas, porque isso vai facilitar para o leitor o que é que você quer. Dentro disso, eu vou ter o quê? O acrônimo, que na revisão de escopo a gente utiliza o PCC. P, dos participantes ou população. Quais são as características principais? Pegando aquele gancho ali da pergunta anterior, quem seria o P? Seria qualquer mulher? Não. Seria homem com câncer de mama? Não. Eu queria mulheres. Mulheres. E aí eu vou para o C, do conceito. Qual era o conceito central? Cuidados paliativos em mulheres com câncer de mama. Então, conceito, eu teria, a exemplo, cuidados paliativos e câncer de mama. Ou então, câncer de mama poderia ser mulheres com câncer de mama, que opera. E o outro ser, poderia ser a nível de Brasil, internacional, mulheres que estão em tratamento, mas aqui eu elucido, mulheres que estão o quê? Nos cuidados paliativos. Seria mulheres, câncer de mama e cuidados paliativos. Um exemplo, poderia se configurar de outra forma dentro desse cenário. Só lembrando, e aí eu destaco isso, toda vida que você for delinear, sempre, 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 o seu conceito ele vai existir. Talvez, na sua pergunta, o P, na sua pergunta, o C de contexto, ele não aparece. Mas tenha certeza absoluta que o seu conceito ele vai aparecer. Por quê? Porque ele é central, ele vai ser o teu fenômeno de interesse. Então, tome cuidado no momento que você for executar a sua pergunta de pesquisa. Materializando lá o PCC do artigo, a população, ela é o quê? É a questão da idade, os critérios de qualificação, que vai te ajudar a responder a pergunta de pesquisa. No nosso caso, foi mulheres com diagnóstico de câncer de mama. Então, mulheres com diagnóstico. Então, esse é o meu critério de inclusão. Aqui, a garrafinha, voltou a garrafinha, mulheres com câncer de mama. Critério, poderia ser homens com câncer de mama? Ele entrou? Não entrou. Então, tem que ser essa mulher. Criança, adolescente, câncer de mama. Adolescente entrou? Não entrou. Então, ele não vai nem baixar os critérios. Sigamos. Conceito. O foco principal. Ele é o que vai ser examinado, assim, de forma mais aprofundada. Então, aqui a gente, por exemplo, traz estudos alinhados com a definição teórica de cuidados paliativos. Olha o meu conceito. Cuidados paliativos. Mulheres com câncer de mama, cuidados paliativos. O que é que eu quero? Mulheres com câncer de mama e que estejam em cuidados paliativos. Mulheres em tratamento normal, ela entra? Não, ela não entra. Então, tudo isso vai servir o quê? Para eu elaborar meus critérios de inclusão e exclusão. Como, de forma prática, é o foco principal da sua pesquisa, o que você quer elucidar dentro da sua revisão. E o contexto, qual é o cenário que ele está sendo aplicado? Se é a nível nacional, internacional, se é em hospital, se é em unidade de saúde. O nosso contexto qual foi? Pandemia Covid-19.
Então, no contexto, pode ser fatores geográficos, normalmente é muito bem aplicados, fatores culturais, por exemplo, eu estou trabalhando com habilidade social em situações de rua. Eu estou trabalhando com os povos originários, exemplo. Então, você faz essa definição, né? Faça isso com calma, vai pesquisando, vai lendo, porque isso é bem importante, porque para as outras etapas se torna mais, abre aspas, tranquilo. E aí, depois que você pensa nisso, você vem no protocolo da sua pesquisa. Então, quando você está pensando na sua revisão, você está, na verdade, pensando no quê? Depois que você pensa, que você executa o seu protocolo, tudo vai ser mais tranquilo. Vai ser aquele momento que você vai realmente relaxar e poder curtir o processo do seu mestrado e doutorado com mais leveza. Então, quando eu penso no protocolo, dica de ouro: acessem essa plataforma, ou melhor, esse site, da plataforma Equation, né, que é uma iniciativa internacional que ela visa a transparência rigorosa de diversos estudos. Samuel, somente para revisão? Não. Tem, por exemplo, para estudos observacionais, tem para outros tipos de revisão, tem para os estudos qualitativos, e lá é cheio de protocolos, ou melhor, diretrizes a serem seguidas. Olha aqui como fica legal. Ah, eu quero executar um estudo observacional. Qual a diretriz que eu tenho? Um Strome. Eu quero aqui desenvolver um ensaio clínico randomizado. Eu tenho qual diretriz? Consórcio. Eu quero desenvolver revisão sistemática. Eu tenho o Prisma e as extensões. E assim vai, né? Então, para todos, tá? Independente se você está fazendo revisão ou não, veja esse site, ele vai te ajudar muito. Por quê? Porque como ele tem as diretrizes, o que é uma diretriz? É o que você precisa seguir para executar de forma efetiva o que você está propondo. Então, isso é muito bom, porque ela vai te dar um norte, principalmente se você não tiver experiência. E aí, o Prisma, ou Prisma SCR, que é o que estamos aqui tratando, ele é uma diretriz que ela designa um número mínimo de itens que você precisa seguir. Para o momento de hoje, eu não vou me atentar em falar o que cada ponto deve ser escrito, porque senão nós iríamos passar pelo menos 2 dias aqui discutindo. Então, eu preciso que vocês entendam que existe esse checklist que você precisa seguir. E que ele vai melhorar o quê? A transparência, aumentando o rigor metodológico da sua pesquisa. E aí, as revisões de escopo, elas têm itens específicos que é diferente, por exemplo, da revisão sistemática. E por que que eu faço essa comparação? Porque o Prisma SCR, ele nasce do Prisma P, da revisão sistemática. Então, muitas das coisas que tem lá na revisão sistemática vai ter dentro do Prisma SCR. E aí, só para vocês entenderem como é que foi feito a partir de um conselho consecutivo lá em 2015, daquele artigo que eu apresentei, que o JBI, né, começou a entrar na jogada, os autores, conselho consecutivo, 21 itens desse checklist do Prisma P, desses ficaram 20 itens obrigatórios e 2 itens opcionais. E aí eu pergunto, Samuel, quais são esses itens opcionais? Vamos tentar lembrar quais são os itens opcionais, ver se você realmente está prestando atenção. Quais foram os itens que eu falei que não era obrigatório aparecer dentro da revisão de escopo? Alguém lembra? Pensa aí. 1 minuto para você responder. Lembrou que é o item que fala sobre a qualidade metodológica? Pois é, caso você coloque ele, você vai ter um item lá no método, dizendo que você vai executar e por quê, e você vai ter um item lá no resultado dizendo como você fez. Caso contrário,
20 itens obrigatórios que você vai precisar ler os artigos, o manual, que ele vai fazer a definição de cada item. E aí eu retomo para vocês que é aquele artigo que eu apresentei inicialmente, que é a extensão do Prisma SCR, que ele vai destrinchar cada etapa do que se tem. E aí vocês, no momento, tendo essa compreensão, quando vocês forem executar, vai ser de uma forma mais tranquila. Mas você pode parar e pensar, mas Samuel, eu não compreendi, porque lá ele fala da revisão completa, né? Lá não fica tão claro. Nasce esse artigo aqui, que foi publicado por mim, pela minha orientação, que é o protocolo de revisão de escopo, aperfeiçoamento do guia Prisma. Esse artigo, primeiro, ele nasce de uma necessidade minha, enquanto pesquisador, porque eu já ministrava esse curso de revisão e, normalmente, as perguntas de dúvidas eram as mesmas. Então, as dúvidas, elas se repetiam em diferentes momentos do curso e anos. Aí eu falei, vou escrever um artigo fazendo a explicação dessas dúvidas que os autores têm, e aí eu coloco dentro de um único artigo. E aí, por isso que ele coloca aqui, o título do artigo é Protocolo de Revisão de Escopo. Por quê? Porque é ensinando a você fazer o protocolo antes mesmo de você executar. Como você vai pensar. E aí, esse artigo, ele é um artigo mais metodológico, que ele ensina você a fazer. Então, lá no item número 1, que ele vai colocar, por exemplo, o resumo, como você vai escrever o resumo. No item 2, introdução, como você vai fazer a revisão. E para além de falar o que você vai fazer, ainda exemplifica. Olha o modelo que se tem publicado, aí eu coloco lá o modelo. Então, ele se torna um artigo muito didático para você seguir. E aí eu recomendo, quem for fazer revisão, veja esse artigo, leia. E mais do que isso, cite também o artigo se você utilizar. Que de forma prática as pessoas acabam lendo e aí acabam não citando o artigo, né? E aí artigo bom é artigo citado. Então veja esse artigo, leia, consulte. Isso vai te ajudar no momento que você for executar a sua revisão. E aí eu abro agora esse momento para as dúvidas dentro da minha programação aqui. Eu atingi o meu tempo esperado, porque eu queria também um momento com vocês de tirar dúvidas, né, do que é ajudar vocês ou não no desenvolvimento das revisões. Mas antes de eu abrir para esse momento, eu apresento para vocês o meu curso que foi feito agora no segundo semestre, que é Estratégias Metodológicas com o suporte da inteligência artificial. Esse curso é um compilado dos meus anos de experiência de revisão de escopo e com a diferença, com a utilização da IA para desenvolver as revisões. Então, esse curso ele oferece o suporte teórico, disso que eu falei, talvez de forma ainda mais detalhada, mas ainda com a utilização da IA para você acelerar o processo. E aí já vem, inclusive, os prompts elaborados, sistematizados, sensíveis para você poder executar a sua revisão. Então, se você estiver fazendo uma revisão e ainda tem dúvidas de como fazer, eu recomendo esse curso, que é o primeiro curso do Brasil com a utilização da IA. Então, gente, muito obrigado por quem ficou até aqui, quem assistiu. Nesse momento aqui eu abro para a gente conversar e tirar todas as dúvidas de vocês. Vou até parar aqui a apresentação. Aqui já temos alguma pergunta. Aí, Caio vai controlando ou o pessoal vai aqui na medida, vai levantando e perguntando? O que é que você prefere? Acho melhor o pessoal mesmo falar, né? Fiquem à vontade, gente. Simone,
Ó, bora falar que esse é o horário. Depois vocês me ligarem, eu nem atendo o celular. Brincadeira. Oi, Oi, Simone, pode falar? professor. Professor, boa tarde. Excelente aula. Mas aí eu estou em processo de, digamos, construção e submissão de uma revisão de escopo. Tá. Eu já elaborei uma, mas infelizmente foi rejeitada por uma revista que eu submeti. E aí, assim, eu queria saber se o senhor tem indicação de revistas, pode ser que eu tenha enviado para uma revista que não seja bem o foco dela, não sei, que Pronto. o artigo foi rejeitado. Também não sei se foi rejeitado porque realmente ele merecia ser rejeitado, até porque na resposta não veio nada escrito. Simplesmente só uma rejeição. E aí a gente fica sem saber se de fato é porque não é o escopo da revista ou porque o artigo não estava legal e se o senhor tem indicações. Certo. O que é que acontece de forma prática? Ele pode ter sido negado por dois motivos. Primeiro motivo, a revista, ela aceita protocolos de revisão, então, primeira coisa, você precisa observar isso, se ela aceita ou não. Ela aceitando, ela está com a edição aberta para receber protocolos, porque, por exemplo, aqui no Brasil, uma das... Professor, não era protocolo, não, é a própria revisão já. Ah, a própria revisão? É. Aí pronto, tá certo. Então, se a própria revisão já está pronta e você teve a recusa, primeira coisa, o seu artigo, ela faz o escopo da revista? Sim ou não? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que está delineado o método da sua pesquisa, né? É muito complicado quando você recebe realmente a recusa sem nenhuma justificativa. Mas isso é bom, principalmente quando você recebe uma recusa rápida. Mas o que é que eu recomendo? Tenta investir em revistas de fora. Revista brasileira é boa, é bom de publicar, mas demora. As revistas de fora têm um fluxo editorial mais rápido, então normalmente elas conseguem te dar uma resposta e às vezes uma resposta consubstanciada. Qual é o grande problema das revistas de fora? Se chama preço. Então você precisa visualizar se o seu programa de pós-graduação ele tem um orçamento para isso, porque uma vez ele tendo o orçamento, você pode colocar para uma revista internacional rápido e você colocar o programa para poder pagar. Não tendo isso, a gente precisa analisar as estruturas aqui no Brasil. Acho que desde o começo do ano, a CAPES, ela está com a parceria com a editora, não, como é que chama? Aí o pessoal do meu grupo de pesquisa, ajude, que é com a Wiley, que tem lá vários artigos ou várias revistas de acesso gratuito e gratuito para o Brasil, né? Então, assim, grupo editorial, lembrei. Grupo editorial da Wiley que você pode estar visualizando numa revista que teoricamente seria paga, só pelo fato de você ser brasileira, ela se torna gratuita. Então, essa é uma outra estratégia. E uma recomendação, se você acha que não está, o artigo está bom, ou tem alguma falha metodológica que você não consegue enxergar, sobre o estudo, né? Porque aí talvez essa pessoa ela possa te elucidar como você melhorar sua pesquisa, né? Então, mandar para alguém, que aí eu chamo uma pessoa que coloca, né, a pessoa metodológica, né, que é uma pessoa que tem um conhecimento sobre o método, torna isso mais fácil para a publicação, tá bom? E aí, aqui no Brasil, na Tipo assim, o enfermagem... senhor... Tipo assim, o Oi? senhor posso te mandar? Tem eu, mas tem outras pessoas do meu grupo de pesquisa que também trabalham com esse tipo de serviço, né? Não necessariamente eu, porque eu acabo que eu tenho outras demandas, mas eu tenho outros contatos também que pode te auxiliar. Mas, via de regra, aqui no Brasil, que aceita a revisão de escopo, a revista da REUSP, que é onde fica o Centro de Excelência do JBI, a revista Relay, a latino-americana, a própria revista
mesmo daquela OBJN. Então, são essas três que eu visualizo que pode ser um bom caminho a seguir, tá? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Bora aproveitar. O próprio Caio, que é organizador, falou, pode falar, Caio. Só estava aguardando se mais alguém pergunta. Eu tenho uma, mas eu acho que pela complexidade talvez seria necessário um outro encontro para isso. Mas queria saber se o senhor tem alguma dica, alguma orientação sobre como a gente realizar a estratégia da busca nos bancos de dados. Então, por exemplo, se tem algum manual, se tem algum artigo, ou até mesmo algum vídeo interativo que nos oriente em como a gente fazer aquela busca utilizando plataformas programas, sei lá, seja na PubMed ou na Creo, na Science, porque a depender da base de dados, né, isso vai mudar, vai modificar. A dica que eu dou, existe uma revisão, ou existe um artigo que é do autor Cássio, aqui da UFC. Se alguém tiver um link, peço aqui que tem algumas pessoas no meu grupo de pesquisa que está assistindo. Pessoal, se alguém tiver o link do Cássio, do artigo do Cássio, por gentileza, posta aqui para os demais conseguirem. Tem esse artigo que ele fala sobre a construção nas diversas bases de dados, né, dos elementos do PCC e tantos outros. Então, a primeira recomendação que eu faço é desse artigo a leitura. Segundo, ele mesmo tem um canal no YouTube, apesar que ele não está mais alimentando esse canal, que é alguma questão de buscas de evidência, né, com o nome dele, caça alguma coisa. Pronto, já tem aqui, a Samara postou. E aí, tenta visualizar. Mas a equação de busca, talvez eu considere que seja a parte mais trabalhosa, abre aspas, porque esse é um conhecimento mais específico, né, da área de quem é da área da biblioteconomia. Mas o que pode ajudar, talvez, a sensibilidade é a questão da utilização da inteligência artificial. E aí não tem para onde correr, é teste. Eu pegar a inteligência artificial, tentar montar um prompt, tentar montar uma sensibilidade e aplicar na base de dados. E aí isso funciona bem, realmente, porque acaba diminuindo o erro, principalmente para quem ainda não tem a experiência. Aí, no caso, você tem que saber como montar o prompt, né, testar essa equação nas diferentes bases de dados, visualizar se a base de dados ela está realmente devolvendo o que você está querendo, porque às vezes eu tenho uma equação de busca que ela não é sensível. E aí eu preciso reformular para chegar na sensibilidade. E talvez o grande desafio é você conseguir sistematizar isso em cada base. Isso é a primeira dica. A segunda dica é visualizar quais são os artigos de revisão dentro que eles utilizaram. Que aí talvez seja um outro caminho que você pode estar seguindo. No começo da minha carreira, eu fazia muito isso. Então, baixava ali uns 5 artigos de revisão sistemática, copiava aquela equação de busca, e aí eu ia tentando sensibilizar. Hoje, com a questão da utilização da inteligência artificial, no meu caso, fica muito mais tranquilo, porque eu já tenho uma certa experiência e eu já acabo sabendo onde é que vai funcionar ou não. Né? Então, recomendo esses dois. E a Samara aqui, gentilmente, postou já o link e o título do artigo, que vocês podem estar fazendo a leitura posteriormente. Tá? Alguém mais? Alguma pergunta? De alguma coisa? Aproveitem, depois vocês vão estar tudo com dúvida e eu não vou estar mais aqui para tirar. Não? Vou aproveitar esse momento Carlos, para agradecer. é natural, inclusive, que as pessoas, elas não tenham dúvidas nesse momento, né? Mas, assim, quando forem executar, aí que vai surgir.
Mas, assim, de forma prática, o que eu recomendo? A leitura do manual, dos artigos, né, desses que eu coloquei aqui, o meu do aprimoramento, o artigo do CAS, eu acho que isso vai ser um bom caminho a ser seguido aí, posteriormente, para vocês terem sucesso nas publicações. Bom, gente, se alguém quiser fazer pergunta, pode levantar a mão aí no chat. Eu queria agradecer a presença de todos, também a do professor Samuel. Eu creio que foi uma aula, assim, inigualável a qualquer outra que eu já tenha assistido. Parabéns pelo seu trabalho. Inclusive, eu queria ter uma pergunta pessoal agora, né, no sentido de como é para o senhor se sentir realizado depois de tanto tempo, com tanta... Eu entrei no site do curso, né, eu vi que são mais de 40 revisões de escopo publicadas. Como é que o senhor se sente depois de tanto trabalho nesta área? É, assim, passou tão rápido, viu, cara? Porque um dia desse, em 2018, eu estava fazendo a minha dissertação e, na realidade, o meu olhar surgiu para a revisão de escopo, porque em 2018, poucas pessoas aqui no Brasil falavam sobre revisão de escopo, né? Ainda não estava tão forte como é hoje. E aí eu estava precisando fazer uma revisão da dissertação e eu falei, olha, eu vou pegar isso aqui porque eu acho que isso aqui vai dar bom, né? Eu acho que essa revisão vai responder bem ao que eu estou querendo. E aí eu tive talvez sorte ou talvez realmente um pouco mais de dedicação. O meu estudo ele foi publicado numa revista internacional na época, né? Minha revisão, de que é a pior revisão, mas é a melhor revisão, né? Que é a primeira. Mas aí de lá para cá eu vinha me especializando porque eu gosto da parte de síntese de evidência. E aí eu comecei a estudar a revisão sistemática, a revisão de escopo, a revisão integrativa, mas quando eu fiz a revisão de escopo e eu fui chamado para fazer um vídeo, uma aula na realidade, nesse modelo para o meu grupo de pesquisa, na época em que foi colocado no YouTube, estourou no Brasil, né? Literalmente aquele meu vídeo estourou dentro da perspectiva da academia científica, e aí eu comecei a ser chamado, daí fui chamado pelo pessoal do Norte, a Federal de lá, do Amazonas, o pessoal da Federal de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e aí foi os convites surgindo, à medida que eu já ia começando a publicar mais artigos, ministrando esses mini cursos aqui na própria universidade e ampliando esse curso. Ao ponto que eu cheguei a ministrar um curso na pós-graduação, juntamente com outros professores, né? Então, foi um curso altamente procurado, na época, mais de 120 inscritos fazendo a disciplina, e aí eu acho que foi quando teve realmente um boom, vamos dizer, a nível aqui de Nordeste do meu nome, mas aí depois desse artigo, realmente que era ensinando a fazer, que era a partir dos meus anseios, mas é o que eu falo, é uma construção para quem está no mestrado e doutorado. A gente tem a obrigação de saber, saindo sobre algum método de pesquisa, seja na nossa tese ou dissertação, ou algo mais abrangente, porque hoje eu sou convidado para vários eventos para trabalhar a questão da revisão de escopo. E lembrando, eu não faço parte do JBI Brasil, nunca consegui fazer o curso, agora eu digo, antes por falta do dinheiro, aí onde tem dinheiro, mas não tem o tempo, né? Mas de qualquer forma eu vou me especializando da forma que eu consigo de leitura e principalmente parecer nas revisões e hoje principalmente por entender do processo da revisão de escopo. Então, o pessoal acaba me chamando de metodologista da revisão de escopo, né? Que é assim que eles tratam esses termos. Mas falando bem no bom cearense, eu era um ureia seca, tal qual a qualquer um daqui que queria vencer na vida. Então, eu acho que todo mundo consegue, né? Bom, prof, obrigado por sua ajuda. Parabéns pelo pioneirismo, desejo muito sucesso na sua vida profissional. Pessoal, a lista de presença, ela está disponível no chat. Eu vi que algumas pessoas não estão conseguindo. Então, se vocês se sentirem confortáveis, podem mandar o nome completo e o CPF no Instagram do PPGen, que a gente pode gerar o certificado. Posteriormente, a gente vai enviar o certificado também ao professor Samuel. Queria agradecer mais uma vez
E pelo horário, professor, acho que a gente consegue encerrar já, se o senhor quiser, tá bom? Caio, eu só gostaria de fazer um pedido, né? Da gente, quem pudesse abrir a câmera para a gente fazer aquela foto, porque eu sempre gostei muito de foto, a gente poder postar. Me marquem o meu arroba, é o arroba revisão de escopo. Eu estou lá sempre publicando alguma coisa, alguma novidade, e aí me sigam, curtam lá, compartilhem, porque tem muita informação é, bacana a ser feita. Quem puder. E aí, gente, nesse do meu revisão de escopo, é um Instagram realmente só de divulgação, tá? Então, eu acabo não seguindo ninguém lá, porque o pessoal, ele já tá besta, que ele não segue ninguém. Não é por isso. É que eu tenho o meu pessoal também, aí eu fico nos dois, mas lá eu só utilizo realmente para as coisas da revisão. O pessoal tá ligando. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Olha, ficou bom, vai ficar bonita a foto. O pessoal tá ligando. Então, quem puder fazer o print, faz aí. Então, 3, 2, 1, sorri. Pronto, eu acho que deu. Então, qualquer Falem que você coisa. faz o print. Só pra- Vamos só mais Oi, uma vez. Caio. Eu Tá tirei aqui, mas ficou com uma partezinha na foto da moça. Vamos só mais uma vez, por favor. Tá, Tá. pode ser. 3, 2, sorri. Pronto. Eita, ficou de novo, gente. Fica aparecendo no Perfeito. microfone da pessoa. Peraí. Vamos. Alguém vai abrir mais? Pronto. Acho que deu certo para todo mundo. Pronto. Então, pronto. Pois então, gente, muito obrigado. Vou me despedir de vocês agora, que eu estou descendo aqui para ministrar outra palestra. Mas aí, qualquer coisa, podem falar comigo lá pelo Instagram, que eu respondo no meu pessoal, no Instagram do Revisão de Escopo. E eu acredito que é isso. Agradeço ao convite, agradeço quem ficou até agora. Eu espero ter ajudado aí nas produções de vocês, e o meu sentimento melhor é de ver realmente as revisões publicadas com valor, com alto impacto, né? Então, é isso. Muito obrigado, professor. É uma honra tê-lo aqui. Pois obrigado, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa tarde a todos, viu?